Um grupo de 52 parlamentares do Congresso Nacional, como os senadores Magno Malta e Eduardo Girão, além de Carlos Portinho, também os deputados Marcel Van Hatten, Gustavo Gayer e Nicolas Ferreira, entre outros nomes, vão apresentar uma denúncia para o Comitê de Direitos Humanos da ONU relativa às gravíssimas violações de direitos humanos ocorridas no Brasil. Essa petição cita os presos pelos atos do dia 8 de janeiro, eu vou abrir aspas. A presente denúncia é interposta em razão das gravíssimas violações dos direitos humanos de cerca de 1.500 cidadãos brasileiros perseguidos, presos e submetidos a tratamentos desumanos, ilegais, inconstitucionais e incompatíveis com os preceitos estabelecidos em tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, dentre os quais o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, eu fecho aspas. Vamos girar com os nossos comentaristas, vamos a Brasília, capital federal. José Maria Trindade com a gente. Queria naturalmente pedir sua análise e sua avaliação acerca dessa movimentação de parlamentares. Vários senadores e deputados estão reunidos nesse grupo. Importante compartilhar com o nosso público o quanto esses episódios que ocorreram no Brasil precisam ser compartilhados com organismos internacionais como o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Esses órgãos internacionais podem ajudar, colaborar com o quê? É preciso chamar a atenção para isso. E trata-se de uma corte respeitável e respeitada pela esquerda, que sempre fez essa mesma coisa, sempre fez essas denúncias, portanto, é crível também para a esquerda, né? Olha, este movimento de parlamentares, ele nasceu das bases. Há uma cobrança para não deixar esquecer o que está acontecendo no Brasil. Alguns senadores, como Eduardo Girão e outros parlamentares, né, já foram visitar os prisioneiros. São pessoas que nunca pensaram na vida passarem pelo que estão passando. São pais de família respeitáveis, que nunca tiveram nenhuma alteração na vida, são pessoas que trabalhavam, são pais que não sabem nem onde estão os filhos, cada um com sua história. Alguns que estão lá quebraram e invadiram Congresso Supremo e Palácio do Planalto e devem ser punidos por isso, julgados e punidos com isso aí. Não houve um levante nacional ou golpe, ou uma tentativa de golpe. Não se faz golpe ocupando o espaço físico de um Congresso Nacional de uma forma atabalhoada. Não é assim. Não existia uma orquestração com Forças Armadas ou uma organização. Mas que eles sejam julgados pelo que cometeram. Um ato grave de quebrar instituições, prédios públicos. É importante você começar, primeiro, a mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. E isso vai gerando uma massa crítica, vai informando, vai levando as pessoas a se interessarem por essa temática e compreendendo que não se trata apenas da narrativa de que, olha, houve aqui uma tentativa de golpe, pessoas invadiram ali, vândalos invadiram, quebraram as sedes dos três poderes, tentaram tomar o poder, um grupo ou não, enfim. Essa é uma discussão que está numa CPI, ela está em processos lá no Supremo e ela agora ganha uma vertente internacional, justamente para fazer o contraponto a uma narrativa que já é feita pelo próprio governo. O Lula, nas suas viagens pelo mundo, ele vem falando, repetindo intensamente essa tentativa de golpe, segundo ele, que aconteceu lá em 8 de janeiro. Aliás, também fala do golpe contra Dilma Rousseff, né, ao se referir ao impeachment de Dilma Rousseff em 2016, impeachment que foi monitorado, foi supervisionado, melhor dizendo, pelo próprio Supremo, que inclusive presidido lá no Senado pelo então ministro Ricardo Lewandowski. Então, eu parabenizo a oposição, começa a agir de forma estratégica. É importante que nós tenhamos uma oposição técnica, eu falo disso quase toda semana aqui no Pingos. É importante que a oposição seja profissional, não faça apenas alarde em redes sociais, faça efetivamente o trabalho de oposição. Estude, faça levantamentos técnicos, busque a justiça, busque o judiciário. Não tem resposta do judiciário no Brasil? Então vá lá para fora. É claro que uma denúncia para ser apresentada numa corte internacional, ela depende aí de você não ter
efetivamente uma justiça, o processo judicial acontecendo no Brasil, né, de uma forma correta ali, de acordo com o Estado, né, democrático de direito. Então, o que se espera com uma decisão, com uma iniciativa como essa, é justamente chamar a atenção, fazer esse alerta e provocar um debate político sobre o que está acontecendo na justiça aqui. O que acontece com esta denúncia que é levada à Organização das Nações Unidas? Fala-se ali, com toda a propriedade, o seguinte: aqueles presos em razão dos atos do 8 de janeiro e dos aquartelados em frente a quartéis das Forças Armadas foram presos. Primeiro, em flagrante. A flagrância da prisão, ela exige, pela lei, que o preso em flagrante tenha em 24 horas uma audiência de custódia e que nesta audiência de custódia, dentro das 24 horas após a prisão em flagrante, haja uma decisão de existe o perigo na liberdade daquelas pessoas, eu converto a prisão preventiva. Se não existe, eu as libero para responderem o processo em liberdade, porque vejam bem, não estou dizendo que ninguém é culpado ou inocente, estou dizendo que a regra no Brasil é responder ao processo criminal em liberdade. Bom, não houve a audiência de custódia no caso dos presos no 8 de janeiro. E não houve porque a audiência de custódia só pode ocorrer dentro das 24 horas sequenciais à prisão em flagrante. Aconteceu 25 horas depois, já não é mais audiência de custódia, o Estado deveria ter liberado todos eles. Mas continuaram presos e mais de 200 desses quase 1.500 brasileiros ainda estão presos sem a denúncia e sem que os seus advogados tenham acesso aos autos, tenham acesso à investigação, sem direito de defesa, sem direito ao habeas corpus. E se há um elemento que mostra que um Estado é democrático, é o direito ao habeas corpus, porque estão sendo julgados no STF, eles não têm direito a habeas corpus, porque existe uma súmula 136 do mesmo STF que diz que das prisões determinadas por ministro do Supremo não cabe a concessão de habeas corpus. Então, quando eu olho para esse cenário todo, pessoas denunciadas com um relatório porco da Polícia Federal, porque não analisou todas as imagens, que gerou uma denúncia porca de copia e cola, como denunciado pelo jornal O Estado de São Paulo, que analisou todas as denúncias e viu que só mudavam ali os nomes, os documentos e os endereços. Não houve individuação de condutas. Quando essas pessoas continuam presas sem que ofereçam o perigo na liberdade, eu tenho prisões, eu tenho processos irregulares, e quando eu penso que eles não têm direito ao habeas corpus, eu fico chocado. E uma das grandes críticas ao projeto anticorrupção do Moro e do Deltan, quando eles ainda eram juiz e promotor da Lava Jato, que previa o não direito ao habeas corpus para determinados casos de corrupção, a esquerda toda estribuchou. O fim do habeas corpus é o fim da democracia. E por que não dizem nada agora? Porque é que a esquerda defende direitos humanos para psicopatas como Champinha, que estuprou uma menina na frente do seu namorado, matou o namorado e levou a menina para passear na periferia de São Paulo, estuprava a menina sistematicamente, chegou a arrancar um pedaço do seio dessa menina com suas mordidas e está preso. Por que é que a esquerda defende direitos humanos para um psicopata como Champinha e não defende os direitos humanos para as pessoas presas de maneira ilegal e sem direito ao habeas corpus no 8 de janeiro? Só porque são bolsonaristas? Muito engraçado, senhores. Os senhores preferem viver numa sociedade de psicopatas? Parece que sim. Ou me parece que a defesa dos direitos humanos por vossas excelências não passam de uma grande farsa. Portanto, é muito importante que essa denúncia seja feita, porque ao final, pode ser que isso atinja a vaidade do presidente Lula, pode ser que isso atinja a vaidade dos ministros do STF e alguma coisa de certo aconteça. O fato concreto é que essa denúncia, na verdade, ela não trata daquelas pessoas que estão presas a partir do que aconteceu em 8 de janeiro. O principal
dessa denúncia é demonstrar como prevalece no Brasil 2 pesos e 2 medidas. Tudo depende do que você fez, contra quem você atuou, quais os interesses que foram contrariados. E aí lembrou agora, Pavinato, o caso do Champinha, essa atrocidade que aconteceu na sociedade brasileira. Mas a gente tem também decisões que colocaram na rua André do Rap. Temos decisões que devolveram o patrimônio de André do Rap amealhado com o cometimento de crime. Temos a justiça brasileira proferindo decisões que colocam na rua José Rainha, invasor de terras, que comanda um dos grandes esquemas que atentam contra a democracia brasileira, que é o MST, que quer transgredir a lei, que quer acabar com a instituição propriedade privada, um pilar fundamental em qualquer democracia. Nós temos inúmeras decisões na justiça que demonstram claramente que há um tratamento específico por aqueles que entendem que existe um jogo político que deve ser respeitado, e o tratamento é completamente diferente em casos que não têm a mesma repercussão. A velocidade, a voracidade, a dimensão das operações, tudo acontece de uma forma muito ampla quando tem interesse político no meio, e aí a gente precisa se perguntar por que isso? É preciso que a comunidade internacional perceba que o que acontece no Brasil é que a justiça conjunta, a justiça que deve alcançar a todos os brasileiros, independente de quem seja, sem que o nome, o endereço, a cor, a escolaridade, a crença religiosa ou política, sem que nada disso importe. Que importe o fato concreto, que importe o que está na lei. Isso tudo está ficando cada vez mais em segundo plano. E que país consegue prosperar, que país consegue avançar sem que tenha uma justiça efetivamente que alcance a todos de uma forma equilibrada? Nós não temos isso hoje no Brasil e isso vai ficando muito claro. Nós acompanhamos pela imprensa os casos que são de interesse, seja do governo, seja dos próprios magistrados, andam numa velocidade assustadora. Outros casos vão ficando ali de lado. As decisões que são proferidas, o rito processual, tudo isso depende de quem você é. Então a denúncia que tem que ser feita, a visibilidade que tem que ser dada para a comunidade internacional é esta insegurança que temos no Brasil em relação à nossa justiça. Não é possível que tantas e tantas pessoas que foram condenadas nos esquemas do mensalão e do petrolão, flagradas, corrompendo e aceitando dinheiro de corrupção. Essas pessoas estão de volta à cena. Essas pessoas estão de volta ao governo. Essas pessoas, esses empresários, essas empresas estão de novo desfrutando da intimidade do poder. Que país é esse? Qual é o exemplo que isso passa para a população em geral? Qual é o estímulo que as autoridades, aquelas referências que devemos ter, qualquer sociedade precisa olhar para suas autoridades e enxergar referências do que é correto, do que é certo, do respeito à coisa pública, da responsabilidade pelo cargo que ocupa e o poder que detém. Mas o Brasil transformou isso em algo secundário. Ora, muita coisa errada no Brasil, muita coisa precisa ser denunciada no Brasil, e este caso que foi denunciado agora é mais um exemplo deste desarranjo institucional, dessa complicação da estrutura de país que infelizmente mina a crença de brasileiros e brasileiras no nosso Brasil.